Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um review de Riverdale, dessa vez para o review do episódio 5, intitulado de Chapter 5, Heart of Darkness. Bom, primeiramente vamos para a sinopse, aquela sinopse marota do episódio, para ficarmos por dentro dos assuntos. Então vamos lá. A família Blossom se prepara para o funeral de Jason. Art foge do futebol quando surge uma oportunidade de trabalhar com um mentor de música. Beth intensifica sua investigação sobre a morte de Jason e descobre revelações inquietantes sobre a sua família. Enquanto isso, Verônica faz uma improvável amizade com Cheryl e Hermione, sua mãe, procura a ajuda de Fred depois de receber uma mensagem enigmática dos Serpentes. Agora vamos passar para os pontos que eu acho interessante comentar do episódio, que valem ser citados aqui, começando talvez com os menos interessantes, depois passando para os mais interessantes. Então vamos lá. Começando com os menos interessantes, a gente tem o Art, que parece ter meio que se encontrado durante o episódio. Ele se dedica a se tornar um capitão do time de futebol, mesmo ele sendo o membro mais novo do time. E isso é meio estranho, porque ele acabou de entrar e ele já pode ser o capitão. É meio sem sentido, mas vamos lá. Ele também consegue achar um mentor com a ajuda da Valerie, que é da banda da Josie and the Pussycats. Ela diz que tem um produtor que pode ajudar ele, talvez com a música, e ele aceita o conselho dela. E durante o episódio, meio que rola um clima entre os dois, e o Fred meio que percebe, o pai do Art, fica umas interações bem legais que valem ser citadas aqui. Bom, a gente agora já passando por uma parte que talvez seja mais focado no episódio, é o enterro do Jason. A Cheryl, ela mostra um outro lado dela. Inclusive esse episódio foi bastante focado nos Blossom e na Cheryl. Ela mostra um lado mais carente devido à sua família conturbada, digamos assim. Neste episódio a gente teve bastante foco nos Blossom. A gente conheceu a mãe da Cheryl, a avó, o pai. E a avó dela é sinistra, pelo amor de Deus, ou pessoinha sinistra. A Cheryl, durante o episódio, ela diz que vai dar uma festa de pijamas, mas na verdade ela só chama a Verônica, ou chama as outras. Se eu não me engano, ela chama as outras amigas delas, mas as amigas não vão. Só quem vai é a Verônica. A Cheryl, meio que com a ajuda da Verônica, ela decide fazer uma homenagem pro Jason. Coisas que o pai dela, com a mãe dela, a Penelope e o Clifford não queriam que ela fizesse, porque ela já tinha aprontado muito mentindo sobre a morte do irmão e coisa do tipo. Mas com o apoio da Verônica, ela decide fazer essa homenagem. Ela veste o vestido branco que ela tava no último dia que ela viu o irmão dela, até que ela conta a mentira de que ele caiu no rio, se afogou e sumiu o corpo. Ela usa esse vestido mesmo contra a vontade dos pais delas. Ela vai, faz a homenagem. E foi super legal, porque foi ela, se rebelando contra os pais. Foi um outro lado da Cheryl. Durante o showzinho que ela deu, só dava pra ouvir o yes do Kevin, que foi muito legal. O Kevin é um personagem bem engraçadinho na série. Um detalhe a ser mencionado nessas partes foi a reação da Penelope Blossom ao ver o Art no enterro. Ela olha o Art e o Art tá conversando com ela, obviamente. Ele vai para entregar uma camisa que o Jason jogava, e a Penelope fica meio admirada com ele, com a semelhança que ele tinha com o Jason. Não acho que tenha tanta, mas ela acha. E isso vai se estender durante alguns outros episódios, que eu já estou alguns episódios à frente, e isso vai se estender. Eu já digo isso, que vai acarretar em coisas interessantes. Agora a gente vai entrar nas partes mais interessantes do episódio. Por exemplo, a gente tem a Beth indo mais a fundo nas investigações sobre a morte do Jason. Durante o enterro, na verdade antes do enterro, ela sai com o Trev, irmão da Valerie, que já foi mencionado aqui antes em outros episódios. Você pode conferir os outros vídeos nossos aí, para ver se ela descobre algo. E sim, ela descobre que o Jason estava traficando, e isso já é um começo de um plot mais interessante, porque agora a gente tem uma pista talvez do porquê do Jason ter sido morto. Porém, não é só isso. Ela e o Jughead, durante o enterro, eles meio que se infiltram na mansão dos Blossom para descobrir algo mais, e descobrem. A avó da Cheryl, a avózinha super assustadora, confunde a Beth com a Polly e acaba revelando que os dois, na verdade, estavam noivos. A Polly e o Jason estavam noivos. Bom, a Beth e o Jug
decidem, meio que no final dessa parte, eles meio que decidem ir falar com a Polly. Isso meio que foi um gancho para os próximos episódios. Também vão acarretar em coisas interessantes, em novos descobertos. O que vale citar aqui é que a vozinha da Cheryl é assustadora. A Cheryl se revelou um outro lado dela neste episódio. A gente teve o Art com a sua música. Digamos que ele talvez tenha se decepcionado um pouco, porque ele achou que ia conseguir um mentor e na verdade não conseguiu. O cara basicamente disse que ele não tá pronto, que a música dele não tá pronta, que ele não vai ensinar o Art e que aquilo lá não é uma escola, na verdade é uma produtora de música e a música do Art não é boa. Óbvio que o Art não esteja desanimado, mas sempre tem um mas, né? Ele, como ele estava tentando também a vaga do capitão de time, ele quase consegue. Na verdade, ele consegue. O treinador dá a vaga para ele, mas de última hora ele decide dar pro Red, porque ele diz que o time tem que estar em alguém que tenha 100% de amor, digamos assim, tenha paixão pelo que tá fazendo, assim como ele tem pela música. E quem é esse alguém? É o Red, o arqui-inimigo do Art, que não é tão inimigo assim. Basicamente isso que acontece nesse episódio com o Art, no arco do Art. Da Cheryl, a gente tem só a parte dela se mostrando uma nova pessoa, se mostrando um outro lado que a gente não conhecia, o lado mais humano. O interessante dessa parte da Cheryl é para conhecermos outros personagens, como o pai, a mãe e a vozinha assustadora. A Beth e o Jughead foram cenas super engraçadas e legais, e já temos uma pintadinha de clima ali entre os dois, que vai acarretar em outras coisas mais pra frente. Se você segue o nosso Instagram, River the Gold, você sabe do que eu tô falando. E agora vamos para os pontos positivos e negativos. Bom, o Art obviamente se encontrou nesse episódio. Ele decidiu basicamente que ele quer mesmo fazer música, ele quer fazer algo relacionado à música. A gente também teve um breve momento de Art e a Verônica. Sim, o Art machuca a mão durante um treino lá, e a Verônica meio que ajuda ele. E a gente volta meio que na situaçãozinha de Art e Verônica, e foi bem legal. Algumas coisas estão avançando, por exemplo, a trama do Jason, ela tá indo pra frente. A gente descobriu talvez um possível motivo dele ser morto. Temos mais alguns suspeitos. A gente meio que não teve um gancho. O que se pode talvez considerar um gancho é que a Beth e o Jughead decidiram ir falar com a Polly, mas eu não considero. Se você considera, ok, mas eu não. E a gente teve referências. Sim, referências por todas as partes. Em Riverdale sempre tem referência. E eu nem vou mencionar que a série é bonita pra arregaçar. E basicamente esse episódio não teve muita coisa pra se comentar. É mais isso mesmo. Então espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e siga-nos nas nossas redes sociais. Link na descrição. Run these streets, run these streets, run these streets like